Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, o programa Acendendo Você, nessa quarta-feira, 19h30. Mais um assunto que eu separei para vocês aqui, para falar hoje um pouco com vocês, sobre os sinais que fizemos realmente a transição para o quarto reino, né, para o reino da quinta dimensão. Muitas pessoas têm comentado sobre algumas mudanças físicas, mudanças psíquicas, né, de comportamento. Alguns entendem até como doenças, né, procura ajuda médica e por aí vai. Então, hoje eu trouxe algumas coisas aqui que pertencem a esses sinais para comentar com vocês, até para cada um ter uma reflexão e ver o quanto isso de verdade importa, né, em cuidados, né, verificando se realmente isso é a mudança em relação ao padrão energético, que muda você, que muda soma o teu físico, teu aspecto psíquico, e que às vezes nem tem cabimento ou utilidade fazer tratamentos complexos, né, tratamentos médicos, ou usar medicamentos que poderiam, talvez, minimizar, mas, por outro lado, adiar, evitar ou impedir o desenvolvimento do ser humano nesse momento. É um momento, sim, de dificuldade, é um momento de desafio para 100% da humanidade. Isso não é exclusivo de um grupo ou de poucas pessoas, ou apenas de alguns, vamos chamar assim, de escolhidos. Mas antes de iniciar realmente aqui, alguns comentários que eu trouxe para vocês aqui, vou pedir que vocês que estão chegando se inscrevam no nosso canal lá da TV Crom, para receber as nossas publicações, ative o sininho, né, das publicações, e dê lá o seu gostei, que ajuda muito no nosso trabalho. Também vou, antes de iniciar, agradecer a participação de todos, os comentários que eu leio, toda semana eu leio. Não respondo aqui de imediato, porque já expliquei que a forma que eu gravo aqui eu não tenho acesso aos comentários assim em tempo real, mas eu leio eles todos e agradeço demais, né? São comentários que vocês fazem de extrema valia, né, para incentivar o nosso trabalho e para nós trocarmos conhecimento também, porque muitos de vocês estão realmente num caminho de ascensão, num caminho de crescimento, e estão aqui justamente por isso, porque pretendem realmente aprender quem são, né? Quem somos nós, quem é cada um de nós, e qual que é a nossa missão, o que nós precisamos fazer para participar realmente do mundo das energias mais sutis, né? Do mundo da quinta dimensão, de um mundo que é um mundo de desenvolvimento, né? Nós chegamos muito já perto do limite do que a materialidade pode nos oferecer. Né? Estou falando em termos de cada um de nós. Não estou aqui qualificando tecnologias, não estou qualificando aqui meios de transporte, questões de comunicação mais avançada, coisas materiais em termos de objetos tecnológicos. Estou falando em termos do ser humano. Né? O ser humano também, por outro lado, se ele não se conhecer, pouco ele saberá da vida e do mundo. E por quê? Porque de quem ele realmente vai entender, que realmente ele será sábio e terá todo o conhecimento, é de si mesmo. Nos impossibilita, sob o ponto de vista intelectual, ter conhecimento de tudo, sermos especialistas em tudo, conhecermos mecânica, né, informática, eletrônica, eletricidade, medicina, áreas de ciências sociais, como os advogados, os professores. Não dá para saber tudo. Então, cada um de nós segue uma profissão, um conhecimento. Poucos de nós têm múltiplos conhecimentos, alguns têm, mas são poucos. Mas do que realmente a gente vai entender com perfeição é de nós mesmos. Isso tem plena condição. E quando isso acontecer,
realmente nós seremos ricos. Ricos para a convivência no universo e ricos para um desenvolvimento aqui, material ou espiritual. Portanto, o que vale mesmo desse momento da nossa transição é esse conhecimento, essa busca, né? A busca de si mesmo, em si mesmo, saber quem somos nós e como se opera os nossos processos. Isso cria algo que falta muito hoje para a grande massa, que é a coragem de assumir por si as suas próprias decisões, seus próprios caminhos, as suas próprias decisões em relação ao que fazer com o seu corpo. Por exemplo, nós estamos passando numa época em que as pessoas foram conduzidas e induzidas, né, a utilizar meios médicos, profiláticos, seja como for que chamar, sanitários, de consequências inimagináveis, que já estão se apresentando aí. E foram induzidas por medo, por imposição de um discurso, de uma retórica repetitiva, que está mostrando hoje suas consequências. Agora, por que eu toco nesse assunto em particular aqui com vocês, né? Porque isso demonstra o quanto nós precisamos da nossa coragem para assumir por si os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas escolhas. E isso é muito importante, né? Mas vamos lá, alguns sinais da transição, né, que ocorrem hoje em cada um de nós, né, em relação à nossa convivência, ao nosso dia a dia. Primeiro que eu escolhi aqui para vocês são a questão onírica, os sonhos, né? Muitos de nós estamos tendo sonhos vívidos, né? Sonhos que se mostram reais. E alguns até assustadores, para algumas pessoas, né? Que às vezes chamam até de pesadelos, né? Então, os sonhos cada vez são mais vívidos, né? Mais claros, né? Mais cheios de mensagens. E o que nós podemos fazer em relação a isso, né? Ensinam que você pode assumir o controle na hora do seu sonho, canalizando, né, o seu subconsciente, o seu consciente enquanto, né, desperto, para, né, você assumir esse domínio. Claro que isso pertence a alguns que já praticam, já têm condições de fazer isso. Mas a minha mensagem hoje é começando pelo simples, né? Para quem está realmente entrando em contato com isso e vendo isso, né, de forma mais incisiva. Assuma, sim, os seus sonhos, mas procure tirar deles a mensagem. Porque, de uma forma ou de outra, o mundo onírico, o mundo dos sonhos, ele é um mundo que é feito para você se comunicar, ou para alguns agentes da quarta e também da quinta dimensão queiram se comunicar com você, né? Então, a base da interpretação onírica, da interpretação dos sonhos, é o sentimento que fica em relação às cenas vivenciadas. Obviamente que, se a pessoa está num processo onde os sonhos são traumáticos, são pesadelos, existe aí uma questão também energético-vibracional de um trabalho pessoal, né, com orações, com práticas pessoais, porque aí seria uma questão também de conexão com energias mais densas. Mas o sonho em geral, onde se traz uma mensagem, guarde o sentimento em relação a essa mensagem. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai ter condições de interpretar os processos pelos quais você está tendo contato com essas imagens, com essas cenas, né? Isso é bastante importante. Outra questão que as pessoas falam muito, todas as pessoas, as que estão em processo de despertar, as despertas, e as que estão ainda para chegar nesse ponto, é o acordar cansado, né? O sonho errático, o sono errático, né? Problemas para alcançar o sono profundo, né? E muitos até tendem a querer utilizar
algum tipo de medicamento para tratar isso, algum tipo de processo artificial. E eu tenho a dizer para vocês que isso, né, está no campo do normal atual, né? Isso acontece sim, né? Acordar cansado, mas você não acorda cansado se você observar. Obviamente que os processos são individuais e pessoais, não estou aqui para qualificar nenhum tipo de situação, mas na média não são todos os dias que isso vai acontecer. Mas acontece. Pode acontecer uma semana, um mês. Tem pessoas que dizem que até mais tempo, né? Eu tive um processo de adaptação com a quarta e quinta dimensão, não é recente, já foi que passou mais de ano. Eu fiquei mais de um ano num processo bastante complexo de adaptação física de tudo isso, né? Em termos de não só acordar cansado, mas acordar com o corpo muito dolorido, né? Em determinada hora da noite, e não ter condição mais de voltar a dormir, né? Então, e tudo isso passando por um processo, né? Um processo de adaptação energética, de adaptação física à nova condição do planeta, né? As novas vibrações. E, claro, que as dores, a falta de sono, né, ou outros processos que a gente passa, nada mais é que uma rejeição pessoal que nós temos à vibração mais sutil. E digo rejeição que não é necessariamente um libelo de culpa, ou de responsabilidade, ou de negação, mas essa rejeição é algo que faz parte de um processo onde você viveu num padrão vibracional mais denso. E agora, com a vinda do padrão vibracional mais sutil, obviamente que você precisa se adaptar. Mas você percebendo esse processo e numa aceitação pacífica disso, pacífica no sentido de você não se tornar ansioso, desesperado, ou preocupado com esse processo, mas senti-lo, né, evitando processos artificiais para tratar isso, né, com medicamentos e coisa e tal. Óbvio que cada um sabe o seu processo, né? Não estou dizendo aqui para que aqueles que estão em processos complexos consigo mesmo não possam procurar ajuda médica ou outros recursos, isso é totalmente pessoal, né? Não estou aqui recomendando nada a ninguém, nem receitando nada para ninguém. Eu estou mostrando que os processos acontecem e são, né, de natureza momentânea, né? É uma época que a gente passa, é um período que a gente passa, né? E isso tende a se sublimar com o passar do tempo. E o importante é conviver com isso, entender esse processo, né? E pacificar o convívio com isso trará muito mais condições de aproveitar essa passagem, se adaptar a ela, do que ou ficar no estado de medo, né, ou de apreensão, de ansiedade, ou artificializar o processo, né, apagar o processo com vias químicas, com formas químicas, farmacêuticas, né, que podem ainda te prejudicar, né, de criar outras reações, né, outras efeitos colaterais pelo uso, muitas vezes desnecessário, né, desses fármacos. E, por outra via, você também tem os meios naturais, né, tem os meios naturais, os chás, né, as práticas meditativas, as suas orações de acordo com as suas crenças, tudo isso contribui para, né, o convívio com essa vibração, né, mais elevada que a gente está passando, né. Outra questão que aí é o mundo, né, que vivemos no despertar, é o sentir-se atacado, intimidado, drenado, né, alvejado pela família, ou no local de trabalho, ou nas relações sociais. Gente, quem está em processo de despertar, o silêncio é a melhor forma de convívio, seja familiar, seja no trabalho, seja onde for. Em primeiro lugar, mude a você. Você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar as pessoas. As pessoas podem perceber que você está diferente, que você está mudando. Mas não tente mudar as pessoas. Não entre em conflito no seu meio, seja ele familiar, seja o que for. É muito complicado ver que no nosso despertar, nosso que eu digo por quem está no processo, né, tantas outras pessoas estão ainda num processo da Matrix, né, da caixinha, vivendo dentro da caixinha,
Mas o erro nosso, primordial nisso, ou pode ser um erro, é querer que a humanidade, as pessoas, a família, nos acompanhe no processo. Nós estamos ainda, né, numa forma primária de adaptação a tudo isso, de adaptação a essa transição, dessa mudança toda. Então, mais do que ninguém, nós temos que fazer a nossa parte, e como eu disse, o silêncio é a melhor das condições. Claro que em determinado momento, quem está no processo de despertar será transformado numa espécie de professor ou professora. Será lhe perguntado o que fazer, o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas deixe isso acontecer. Deixe que as pessoas te procurem se elas quiserem operar mudança. Se elas perceberem que no teu exemplo há algo diferente e que elas gostariam de participar. Isso sim é um processo, sim, de trazer a humanidade, né, a possibilidade do despertar e da ascensão, mas não uma imposição, né, não alguma coisa que gera a censura, gera a condenação, longe disso. Porque se cada um de nós que percebe o processo da transformação, do despertar, não utilizar isso de forma ética, de forma ao seu autodesenvolvimento, e ser realmente um mensageiro da luz, nada vai servir. Porque ser desperto para atacar o mundo, ser desperto para atacar as pessoas, para condenar as pessoas que não estão no mesmo processo, esse é um despertar inútil, né? Ele existe, mas é inútil. Então, precisamos ter cuidado com isso, né? Trabalhar isso com bastante ponderação, com bastante cuidado, né? E respeito, mesmo dentro do ambiente familiar, entre pais e filhos, entre, sei lá, irmãos. Nas reuniões familiares, a gente vê que nas reuniões familiares tem pessoas que ainda estão mesmo na 3D, na caixinha, né? Ainda estão, ainda gostam da tela de vidro, daquilo que ela fala, né? Aqueles discursos, repetem o que vem de lá, e pacientemente, né, a gente tem que se calar, tem que aguardar, tem que observar, né? E evitar, né, o conflito, o embate, porque todos, em algum momento, né, terão mais condições de perceber dentro do seu tempo. Obviamente que nem todos farão isso, mas uma grande maioria fará, né, e esse tempo vem mais a mais, né, se aproximando, né. Também, por outro lado, dentro do contexto que eu estou dizendo, pode acontecer, né, uma experimentação de uma forte aversão a algumas pessoas, né, que nós consideramos um dia como irmãs, né? Mas por que isso pode acontecer? Né? A mudança padrão energético, como você está vibrando, como algumas pessoas passam a vibrar. Pessoas que a gente realmente tinha uma grande estima, ainda tem, né, a sua vibração. E aí não é dizer que a sua é melhor ou que a da outra é melhor, é que as vibrações se diferem. Então, apaziguar isso no sentido de respeitar, né, de se manter calmo, né, e não entrar em conflito com isso, é o melhor meio de descobrir. Porque se a outra estiver ascendendo mais do que você, né, é o contrário. Muitas vezes a outra está numa ascensão maior, uma energia maior. Mas isso não importa aqui qualificar. O que importa é entender o processo, né? Por quê? Por que de repente, né, existe uma aversão em relação a certas pessoas que a gente tinha, né, como verdadeiras, né, pessoas de grande aproximação. É esse processo de mudança, e isso tem que trabalhar, né, no sentido do seu melhor aproveitamento do seu real, da sua real ascensão, de forma pacífica, né. Outra questão, né, importante é o ambiente tóxico, né, procurar sempre se manter longe das pessoas que se colocam como vítimas, das pessoas que se colocam como, né, com autopiedade, né, com projetando em relação ao mundo, em relação a outras pessoas, a própria família, né, aquilo que não lhes agrada, que aquilo que não está lhe completando, né. Essa toxicidade, ela é realmente fatal,
na existência humana, né? Ninguém consegue ascender, ninguém consegue se colocar num nível vibracional minimamente, né, razoável para sua ascensão dentro de ambientes tóxicos, né? Então, o que pode ser feito, né? Uma palavra, né, de alerta, né? Presta atenção, vê se realmente é isso, né? Dá uma olhada. Às vezes a pessoa até tem uma reação positiva, outras vezes não. Às vezes ela vai achar que o mundo dela, o mundo que ela intoxica, né, que ela traz todo esse ambiente pesado, é de fato um mundo que existe, um mundo real. E na verdade não. É uma construção pessoal, uma realidade que essa pessoa cria. E esses ambientes tóxicos a gente precisa, né, colocar no seu devido lugar e se afastar, porque você não consegue, né? Se você compactua com energias densas, as energias densas serão parte sua, né? Não adianta só ter para si a ideia de que não faz parte, você não quer fazer parte disso, mas também não compactuar com isso, né? Se fazer em silêncio ou se fazer, né, no sentido de atuar de forma pacífica, não significa aceitar isso desta forma, né? Ser passivo à toxibilidade. Ah, eu não falo nada, tal, e as pessoas, esse grupo, essa pessoa, né, tem essa atitude e tal. Lembrem sempre do que eu sempre deixo para vocês aqui como mensagem. Nós não somos blindados, né? Lembre que eu falo, ser humano não é blindado. Não pensem que vocês não são suscetíveis a energias de baixa frequência. Seja onde você estiver. Não existe. Tá? Volto a repetir para todos terem cuidado. Né? Não pense que pelo seu meio intelectual, sua maturidade, onde você consegue, vou chamar assim, intelectualmente disfarçar os processos negativos que envolvem o seu ambiente, que você está livre da energia negativa. Tá? Todos nós somos esponjas, como são as crianças. Né? A gente sempre fala que a criança é uma esponjinha, porque é criança, porque ela ainda não tem maturidade e tudo, mas essa criança que é esponjinha somos nós também, no sentido energético. Né? No sentido de atitude, de comportamento, você pode até tomar conta da situação, né? Você pode ter condições de lidar, mas sob o ponto de vista energético, muito pouco ou quase nada. A não ser que você seja um workaholic das mesas radiônicas e cada situação que você enfrenta, você vai lá e faz um tratamento para você. Mas isso é uma coisa, né, somente um exemplo aqui, meio fora até da realidade. E também não funciona assim. Então, a toxibilidade, o ambiente carregado, as conversas pesadas, né, procura não dar margem às pessoas que trazem os assuntos da tela de vidro, né? Esses são ótimos para estragar o ambiente. As pessoas que vivem muito da tela de vidro, elas têm um discurso, uma retórica complicadíssima e geralmente negativa, 90% negativa, porque a tela de vidro não traz coisas que realmente podem enaltecer uma conversa ou desenvolver um assunto interessante, né? Um assunto palpitante, né? No bom sentido. Mas é só a notícia das coisas que não, né, não são positivas, das violências urbanas, das questões em relação à política que não nos servem mais, e por aí afora. E esses ambientes, então, derrubam qualquer egrégora, derrubam qualquer energia positiva, né? Outra questão também muito interessante que a gente observa e que algumas pessoas estão comentando, é a mudança em relação à questão da atividade paranormal, né? Tem pessoas que estão desenvolvendo uma certa clarividência antes não existente, uma clareaudiência, né? E isso é um processo de mudança energética, né? E pessoas mais sensíveis, mais despertas para isso, também faz parte, né? Ouvem sons, né, de dimensões paralelas, de outros reinos, né? E num momento consciente, né? Elas conseguem fazer isso. E é provável, inclusive, que somente, né? Cada vez tenha mais esse acesso, né? Em relação a esse ambiente mais sutil. Quanto mais sutil,
dentro da sensibilidade, porque, de fato, 100% de nós somos capazes, né, de operar a sensibilidade do campo mediúnico, do campo da clarividência. Entretanto, o despertar disso difere de pessoa para pessoa, em cada processo. E alguns de nós já são mais espertos, né, e nesse processo existe, né, um contato maior, né. Outra questão interessantíssima, né, que a gente até já comentou algumas vezes, né, sobre o ciclo kármico, né. Então, hoje, o que a gente consegue encontrar e ver, né, e as pessoas vivendo isso, né, é uma libertação de um karma pessoal, né, dúvidas, culpas, né, surgindo para uma limpeza kármica, né, mas tudo isso é um processo pessoal muito importante para cada um tratar, né, de forma pacífica, não ficar em desespero, não entrar em medos, né, e sim entender esse processo. Os processos, eles estão em despertar justamente para que as pessoas consigam viver a verdade essencial, né, viver a paz essencial do espírito, né, que esse é o caminho que o planeta vai permitir a morada de todos nós aqui, né, não mais dentro daquele ciclo kármico de expiação e provas, né, a roda de Sansara, todo esse processo. Mas muitos ainda têm, né, o plano holográfico do seu próprio destino, pode chamar assim, do karma, né, e isso pode ser sublimado, pode ser transformado, né, dentro de um aspecto pessoal. O curar de si é curar a nossa ancestralidade, é curar nosso processo de conexão entre o que somos aqui, né, e o que nós trouxemos dentro dos nossos arquivos akáshicos, né, que é a lembrança do passado. Meus queridos e minhas queridas, eu estou aqui nos meus minutos finais, né, aqui tem muito o que dizer sobre esse processo todo, né, nós temos aqui só meia horinha com vocês, tem muito ainda o que dizer a respeito, né, dessa mudança, só falei alguns itens aqui, né, ainda tem a escolha da solidão, né, os processos pessoais, né, que a gente vive para um conhecer de si, mas tudo isso, ao tempo, nós vamos voltar a falar com vocês sobre esse assunto, que é muito, muito interessante e importante para todos nós, né, continuarmos no nosso processo de adaptação, né, a essa transição dentro dos sinais das nossas mudanças. Tá? Quero agradecer quem esteve aqui ao vivo comigo, quem virá depois assistir também, e deixar, né, o meu convite para a semana que vem a gente dar continuidade aqui ao nosso assunto, para a nossa ascensão pessoal, nosso autoconhecimento e o nosso saber de verdade, que é o saber de cada um de nós. O que você sabe sobre você, o que você conhece sobre você dentro desse mundo que você constrói, que você ajuda a construir, que é o seu mundo interno para o universo. Muito obrigado e até, então, a próxima quarta.